Cara, nós estamos com 10 mil pessoas ao vivo. 10 mil pessoas ao Caramba, vivo a essa 1h30 da hora, manhã. 1h30 da manhã. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Manda, É, manda. a gente não pode deixar de falar do Brasil, né? A gente teve um Uhum. presidente que acabou de voltar da Rússia. Isso pega mal? O que o Brasil deveria fazer e o que o Brasil não pode fazer? Olha, para ser bem claro e preciso na explicação sobre isso, né? A viagem já estava marcada. Ok, você não vai dizer não, não vai criar um mal-estar com a Rússia porque apareceu um conflito na última hora. Mas o que você tem que fazer? Sai dali, já que está havendo essa disputa e essa crise, sai dali e visita a Ucrânia, na sequência. Bolsonaro tinha que ter ido visitar a Ucrânia na sequência, porque ele não foi, não visitou a Ucrânia, fez um discurso, não, o Putin é um homem de paz. Não, não fala nesse assunto. Não, não disseram que não era para falar do assunto? Não fale do assunto. Se ele é um homem de paz, não, não vai lá no meio do 1 minuto antes dele entrar em guerra e invadir outro país e fala que ele é um homem de paz. E, obviamente, não foi para a Ucrânia, então ficou parecendo que o Brasil estava do lado, dando apoio para o Putin dias antes dele invadir. E óbvio que o Putin usou isso, fez questão, e os americanos vieram a público, né? Tem uma declaração de uma assessora americana do Sim. presidente que ela fala assim: olha, o mundo inteiro está contra o Putin. Se o Brasil ou se o Bolsonaro quer estar a favor do Putin ou do lado do Putin, tudo bem, acho que ele está do lado errado. E realmente, o Brasil não pode estar do lado do Putin. Não tem cabimento. Isso quer dizer que a gente não tem que fazer negócio com a Rússia? Claro que não. A gente tem que fazer negócio, mas a gente não vai estar do lado do Putin invadindo outro país. Isso é péssimo para a imagem do Brasil, que já é muito ruim, já está muito ruim por causa do Bolsonaro, e fica ainda pior, porque o Brasil não tem a ver com esses assuntos. O Brasil nunca consegue, não se mete, se diz um país pacífico, e não se envolve nos grandes temas de conflitos, e todas as vezes que tenta se envolver, choca todo mundo, porque faz besteira. Aconteceu uma coisa parecida com a história do Irã, com o programa nuclear. Quando o Lula era presidente, ele foi lá, abraçou o presidente iraniano, levantou a mão junto com o Ahmadinejad e o presidente da Turquia, falaram, resolvi. O mundo inteiro olhou e falou assim, resolveu, Brasil? O que você está fazendo? O que você está se envolvendo nessa história com o Irã, ficando do lado do Irã? A mesma coisa. O que o Brasil foi fazer? O que o Bolsonaro foi estar do lado do Putin nesse momento? Ele precisa entender o contexto. Ah, não dá para sair, então não vamos fazer satisfeita? Então sai dali e visita a Ucrânia para mostrar que, olha, não estou tomando lado. Só visitar o Putin 2 dias antes dele invadir, 5 dias antes, não dá. Isso é muito ruim para o Brasil, para a política externa brasileira. Vai na contramão de tudo que a gente prega, de tudo que a gente sempre fez. E, assim, a imagem do Brasil fica pior. E onde que nós queremos estar? A gente quer estar do lado de quem? Das democracias. A gente quer estar do lado certo. A gente não quer estar do lado das ditaduras e tá dando coro, suporte, apoio, mesmo que seja indireto. Não estou dizendo que o Bolsonaro foi lá e falou, eu apoio o Putin a fazer a guerra. Não é Mas ele isso. falou. Ele Ele falou. falou assim, ele não vai invadir. Somos solidários à Rússia. Então, Isso pode ser e ainda falou, interpretado das mais diversas formas. E para quem está no meio de uma guerra, não vai ser interpretado com sensatez e calma, né? Imagina que você está no meio de uma porrada com um cara, aí alguém grita e é. Você fala, meu, esse cara tá contra mim, vou dar porrada nele também, não tem essa, né? O que a gente vê parece mesmo um episódio do The Office, né? O ministro do Turismo dizendo que não, o Bolsonaro foi para a Rússia e o Putin resolveu deixar todo mundo em paz. Aí depois não, o pessoal, não, era só zoeira, não era só zoeira. Não e o era só pior, zoeira. e o pior, e o pior é ele dizer que o Putin desistiu de invadir, né? O Putin recuou, coincidência ou não. Ele fala coincidência ou não. Como assim coincidência ou não? Ou não? O que é o ou não? É por sua causa. Não é coincidência? Primeiro que ele não decidiu não invadir. O Putin fala o que ele quer e todo mundo sabe que o que ele está falando não é verdade. Ele está vivendo um grande teatro, um grande show há 1 mês que ele está preparando isso. Todo dia ele fala uma coisa e acontece outra. Estou retirando as minhas tropas. Aí os satélites, as fotos todas, os drones, todo mundo filmando. Pô, tá chegando mais tropa, tá aumentando o contingente.
absolutamente todas as coisas que ele fala não são verdades. Ele mente descaradamente para o mundo inteiro. E, assim, só quem consegue acreditar nisso é quem está vivendo dentro do teatro que ele montou na Rússia. E o Bolsonaro foi lá e falou, não, ele disse que ele vai retirar as tropas. Mas quem que vai confiar no que o Putin está dizendo a essa altura do campeonato? Enfim, Pois é. é muito ruim para o Brasil. O Brasil não tem que estar perto disso. O Brasil fez um movimento certo, né, que seria se aproximar dos Estados Unidos, mas aí também o movimento não foi feito com o intuito de se aproximar dos Estados Unidos, mas foi feito aproximar da personalidade do líder que eu admiro Do e que Trump, eu é. gosto, que é o Trump. E aí o Trump foi embora e o Brasil ficou numa situação péssima com os Estados Unidos, porque o Bolsonaro foi um dos únicos líderes do mundo que foi sair a público e dizer que a eleição foi roubada e tipo, que o Biden não era o presidente. Quer dizer, hoje o Brasil, então, está com uma relação péssima com os Estados Unidos e sobrou o quê? Se aproximar da Rússia. Quem é que está com a Rússia? Cuba, Maduro falou que todo o apoio incondicional à Rússia, China, são todas as ditaduras, todos os países mais problemáticos. E o Brasil estava lá na foto do lado do Putin 5 dias antes dele Pois é. invadir a maior invasão da Europa em 80 anos.